Bom dia, bom dia, bom dia. Sara, Elora, Camila, Yuri, Ana Cláudia, bom dia. Cíntia, bom dia. Finalmente, alguém desejou bom dia. Obrigado, viu? Obrigado, Júlia e Nádia. Valeu. Para você também, Keila. Para você E aí, também. Xande, Beleza? bom Bom dia. dia. Vou dar uma dica para vocês. Quando você entrar, antes de botar o seu presente, Deus deseja um bom dia. É, rapaz, é mais simpático, cabeça. Xande faz a diferença. Lógico, é mais simpático. Valeu. Show. Não, Deixa eu abrir nossa apostila.
Material didático, livros online, segunda série. Poxa, Andy, aquelas atividades lá é pra fazer o que, na verdade, aquilo lá? Eu tô meio boiado Como ainda. assim, cabeça? Ah, De tinha qual uma atividade atividade. você está falando? Ah, acho que é uma de. Deixa eu ver aqui. Acho que é atividade interclasse, mas tipo. Interdisciplinar, não? Esse negócio aí. Rapaz, Cara, vocês vão receber acho que as orientações aí mesmo. aqui, ó. Sou responsável. Você, Gustavo, Jonassi, Rodrigo e Thiago. Isso aí, é matemática e natureza. É tipo como se fosse uma feira de ciência. É tipo como se fosse pra ser uma feira de ciência aqui, né? Exatamente, meu garoto. Só que Eu vou fazer o quê? vai ter um tema específico. Cadê minha licença da robótica? Vai ser em forma de seminário, cabeça. Ai, cadê minha licença da robótica? Agora que ia calhar. Meninos e meninas, começamos nosso capítulo 10, página 23, circunferência e círculo. Sim ou não? Livro 3, capítulo 10, Não, página 23. referência não. Não, só tronco de pirâmide nós já vimos. Confere? Usando semelhança? Sim. Beleza, ótimo. Então vamos lá. Nossa aula de hoje, capítulo 10. Esse capítulo 10 é uma revisão do seu ensino fundamental, nono ano, e depois vimos de novo no primeiro ano em geometria. É uma revisão, lembrando algumas coisas que nós vamos utilizar a partir do capítulo 11, que a partir do capítulo 11 começam os chamados corpos redondos, cilindros, cones e esferas. E como eles são, como o próprio nome diz, corpos redondos, nós vamos trabalhar com círculos e circunferência. Então, um capítulo simples até, mas só para revisar algumas coisinhas simples e básicas que nós vamos ver na nossa circunferência, ok? Então a gente vai ficar só hoje e amanhã mesmo nesse capítulo, só para a gente revisar algumas coisas, fazer alguns exercícios, relembrar alguns pequenos conceitos, e já na semana que vem já começamos com cilindros, capítulo 11. Bom, vamos lá. Vou aqui primeiro compartilhar nosso quadro. Ok. Quadro compartilhado. Estão enxergando o quadro, confere? Beleza. Capítulo 10, livro 3. Beleza. Acho que é a página 27, se eu não me engano. Acho que eu tinha falado dessa página aí. Capítulo 10, livro 3, página 27. 3. 3? 23, obrigado. Show de bola. Então, título: circunferência e círculo. Circunferência e círculo. Perfeito. Azulzinho como título. Joia. Camille, você como torcedora fanática, como é que está a programação do Flamengo? Voltou mesmo ou não voltou? Olha, voltou o Carioca agora. Então, eu via o jogo da semana passada. Bangu, se não Aham. me engano. E depois não teve mais nenhum, não? Não teve outro, não.
Mas por Eu quê? achei que ia ter ontem. Mas alguma razão? Não vai ter mais? Não sei ainda. Voltar atrás, ou voltar atrás, esquisito. Teve Beleza. alguns jogos e parou. Bom, eu só vi um, né? É, Beleza. Vamos aguardar os próximos capítulos. Galera, tá aqui uma figurinha representando a circunferência e a outra representando o círculo, ok? Alguém consegue me dizer qual é a diferença entre os dois? A figura tentou mostrar qual é essa diferença. Que uma tem profundidade e outra não? Quem falou comigo foi Diana? Foi. Diana, eu acho que eu entendi o que você quis dizer quando você usou a ideia de profundidade. É mais volume, né? Só que profundidade vai ser quando tivermos a esfera, porque aí a gente acrescenta a ideia de volume mesmo. Circunferência e círculo ainda são figuras planas, ainda não tem profundidade, mas eu acho que a palavrinha que você quis usar foi outra. Essa aqui é uma circunferência e esse é um círculo. A diferença entre eles. Pelo menos não me recordo a palavra que você quer. Tentei mostrar isso aqui na figura. Alguém arrisca? Bom, é o seguinte. Oi? Volume não é. Não, volume não, porque ainda é a figura plana. Bom, circunferência, eu quis apresentar aqui o seguinte, é somente essa linhazinha, esse contorno. A parte aqui de dentro não tem absolutamente nada aqui dentro. Então, não existe nada aqui dentro da circunferência, certo? É somente essa linha. Por essa razão, se só tem essa linha, você não consegue determinar área, porque área é uma região, ok? E você não tem nada dentro dessa região. Então, circunferência não tem área. Mas você consegue calcular qual é o tamanho dessa linha. E esse tamanho dessa linha é o que a gente chama de comprimento da circunferência. Alguns até chamam de perímetro, ok? Então, comprimento ou perímetro. O comprimento de uma circunferência, lembra da formulazinha? Comprimento. Lembra? É pi vezes o raio. Como é que é? Pi vezes o raio. Tem mais um detalhezinho aí, Manel. É pra subir a circunferência, né? Não é pi vezes o raio. quadrado, né? 2π vezes o raio. Isso aí. Então, 2π vezes o raio. Ok. Comprimento de circunferência. Agora, esse outro cara aqui é um círculo, e aí eu quis apresentar porque dentro dele você tem uma região aqui mais sombreada, mais pintadinha. Então, círculo, ele já possui uma área interna, porque ele tem uma região dentro dele. Então, no círculo, a gente já consegue determinar a sua área. E lembra da expressão da área de círculo? É 2π ao quadrado. Opa, aí você misturou as duas coisas. Nossa, tá indo bem, então. PR ao quadrado. Pi vezes r ao quadrado. Isso aí, misturou as duas, Manel. Nossa, Então, comprimento e 2πr. Área π vezes r ao quadrado. Essa confusão acontece demais. Não sei te explicar o motivo. Ok? Até porque quando você calcula a área tem que ter algo elevado ao quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado. Então, πr ao quadrado.
e comprimento 2πr apenas. Aí a galera vai e mistura as duas coisas. Ok? Então, essa mistura aí, ela acontece mesmo, mas não sei o motivo. Agora, detalhe. O comprimento, na fórmula do comprimento, o 2 é um número fixo, não muda. Π também é uma constante. Às vezes pede para usar 3, às vezes pede para usar 3,14, mas só para facilitar os cálculos. Mas π é um número constante, não muda. Então, as únicas variáveis que tem aí é o R, o raio, e o comprimento. Então, atenção no seguinte, a unidade de medida que se utilizar no raio é a mesma unidade de medida que vai aparecer no comprimento. Então, se o raio estiver em metro, você usar essa fórmula, o comprimento também vai sair em metro. Se o raio estiver em centímetro, o comprimento vai aparecer em centímetro. Se o raio estiver em quilômetro, o comprimento vai aparecer em quilômetro. Então, as unidades de medida são importantes e nesse capítulo nós vamos também rever essa ideia de transformação de unidades de medida. Ok? Já a área não. A área é sempre medida quadrada. Então, se o raio estiver em metro, a área está em metro quadrado. Se o raio estiver em quilômetro, a área está em quilômetro quadrado. Assim por diante. Então, esse capítulo, os exercícios que a gente vai fazer vão relembrar essas duas formulazinhas. Os exercícios desse capítulo são simples, os cálculos são simples. Por quê? Porque são cálculos que a gente vai utilizar dentro da geometria espacial. Então, na geometria espacial, a gente vai fazer esses cálculos e mais outros. Então, por isso que nesse momento os cálculos são bem simples mesmo, lá da época do ensino fundamental. Beleza? Porém, meus queridos, nesse capítulo, a gente também vai ver a ideia de inscrição e circunscrição, que quer dizer o seguinte: inscrição é quando alguém está dentro de outro alguém, e circunscrição é quando alguém está fora deste outro alguém. Então, a gente viu até nos capítulos anteriores que as principais figuras que a gente tem utilizado são triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos. A gente trabalhou demais com essas figurinhas. E a gente vai continuar trabalhando com elas. Só que agora a gente vai colocar essas figuras dentro e fora da circunferência. Então, por exemplo, vou colocar aqui 3 circunferências. 3. E para cada uma delas, nós vamos colocar as nossas figurinhas. Hexágono, triângulo. E cadê o quadrado? Quadrado, tá aqui. Quadrado. Ok. Então, primeiro de tudo, vamos trabalhar com a principal combinação, que é círculo e dentro do círculo um quadrado. Círculo com quadrado. Deixa eu colocar aqui direitinho a figura. É quase isso aí. Círculo com quadrado. Depois, círculo com hexágono. E, por fim, o círculo com triângulo. Maior um pouquinho. Então, primeiro, eu estou colocando aquelas principais figuras dentro da circunferência. Ok? Então, as figuras estão inscritas na circunferência. Depois, a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar essas figuras, essas principais figuras... Opa, o que deu aqui que está dando... Não encerra o programa. Caramba, não acredito. Vocês estão vendo isso? Vocês estão enxergando isso? Sim. Uhum. Eu não acredito que ele vai perder todo o que eu fiz até agora. Que merda.
Tomara que eu volte e ele recupere. Deixa eu ver se ele recuperou aqui. Que dia é hoje? Dia 25? 25. Aham. Recuperou nada. Puta merda. Ah, caramba. É possível que ele não tenha recuperado. Não, recuperou sim. Maravilha. Vamos voltar então para o programa. Show. Recuperou aqui sim. Graças a Deus. Bom, tá aqui a nossa terceira combinação, então, é triângulo equilátero dentro da circunferência. Então, nós vamos relembrar aqui que são coisas simples, mas que com o tempo a gente acaba esquecendo. Então, vamos comigo, meus queridos. Seguinte. Primeiro, a ideia de inscrição, as figuras dentro da circunferência. Isso vai acontecer, por exemplo, a gente pode, dentro de um cone, por exemplo, ou dentro de um cilindro, vou fazer um desenho aqui, por exemplo, nós vamos ver situações dentro da nossa geometria espacial, onde você vai ter um cilindro, e dentro desse cilindro, por exemplo, alguém faz um buraco ou coloca-se algo em forma de um prisma dentro dele, por exemplo. Recentemente, numa questãozinha, acho que da UEL, lá de Londrina, ele mostrou que tem umas caixas de ferramenta, até tem também que eu uso na moto, umas caixas de ferramentas que tem uns parafusos que são com esse formato assim. Ele é uma circunferência e dentro dele tem quadrados, hexágonos dentro dele, tem um joguinho de ferramentas esse aí. Aí era uma questão que mostrava exatamente isso aí. Era uma combinação de um cilindro, era uma cabecinha cilíndrica, com uma peça hexagonal, que é onde você encaixa, por exemplo, na cabeça de um parafuso, para poder destarrachar isso aqui. É como se fosse isso aqui, ó. Então, uma questão que caía sobre isso aí, falava sobre isso, essa combinação de círculo com um quadrado dentro dele, ou um círculo com um hexágono dentro dele. Então, vai acontecer com a gente esse tipo de situação dentro da geometria espacial. E aí, o que que nós faremos? Primeiro, quando a gente tem um quadrado, qual é o principal e único cálculo que a gente consegue fazer quando se trabalha com quadrados? O que a gente consegue medir nos quadrados? A única coisa que dá para medir, na verdade. Diagonal? Diagonal, exatamente. Então, nos quadrados, a gente vai poder determinar a sua diagonal. Lembra como calcula a diagonal? Lado, raiz de 2? Raiz de 2, exatamente. Então, no quadrado, a gente determina diagonal. Lado, raiz de 2. Ótimo. Porém, meus queridos, se eu pego essa diagonal e divido exatamente ao meio, quem é este segmentozinho aqui? Agora olhando para a circunferência. Raio. Raio. Então, é isso que a gente vai precisar fazer. Relacionar. Como são duas figuras, a gente vai relacionar o raio da circunferência com o lado dos nossos polígonos. Então, aqui, nessa combinação, o raio da circunferência sempre será igual à metade da diagonal. Então, primeiro calcula-se a diagonal e depois determinamos o raio. O raio será metade da diagonal. Ok. Na segunda figura é o seguinte, a gente já viu nos capítulos anteriores que todas as vezes que a gente for trabalhar com hexágonos precisam ser divididos em 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Beleza. Só que minha pergunta para você aqui é a seguinte. Bom, se o hexágono é regular,
Então, os lados desse hexágono são todos iguais. A gente chama aqui todos eles de Lzinho. Beleza. Então, esses segmentos pretinhos mais escuros que eu estou colocando aqui representam o lado L do nosso hexágono. Agora, minha pergunta para vocês é: esses segmentos vermelhinhos representam quem na nossa figura? Os pretinhos representam os lados do hexágono. E os vermelhinhos? Raio também O não. raio da circunferência, que eles vão do centro até qualquer ponto da circunferência. Os vermelhinhos representam exatamente os raios. Só que, Camille, os triângulos são todos equiláteros. Então, se os triângulos são todos equiláteros, qual a relação que existe entre o L e o R? São iguais. São exatamente iguais. Então, quando você tiver hexágonos dentro da circunferência, o lado do hexágono vai ter exatamente o mesmo tamanho do raio, porque são triângulos equiláteros e as três medidas devem ser iguais. Duas delas são raios e uma delas é o Lzinho. Então, são iguais. Beleza. É o outro elemento a se trabalhar. E o terceiro e último, esse aqui que nós vamos relembrar uma propriedadezinha, diz o seguinte: quando você tem um triângulo equilátero dentro de uma circunferência, triângulo equilátero, assim como quando a gente trabalha com quadrado, diagonal é o cálculo que se faz, qual é o cálculo que se faz quando a gente trabalha com triângulos equiláteros? Tem um cara aí que é obrigatório se calcular. O apótemo? Não? Mas o Desenha. apótemo também vai achar o raio, não vai? Isso, vou desenhar ele aqui, ó. A altura. A altura do triângulo equilátero. Então, quando se trabalha com quadrados, diagonal é um cálculo obrigatório. Quando se trabalha com triângulo equilátero, a altura é que é obrigatório. E pergunto-lhes, como é que determina a altura de triângulo equilátero? Vimos muito isso nas pirâmides. E nos prismas também. Altura de triângulo equilátero. Alguém? L raiz de 3 sobre 2? Exatamente. Altura de triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Perfeito. L raiz de 3 sobre 2. Porém, meus queridos, aqui por que eu deixei por último? Pelo seguinte, quando a gente traça a altura também vai passar pelo centro da nossa circunferência. Só que o centro da circunferência não é o centro, não é o meio do triângulo. Aí a gente vai relembrar algo que a gente viu no ano passado. Esse centro aqui não é o meio. Esse centro é o chamado baricentro. E o baricentro, ele tem uma propriedade que diz o seguinte: o baricentro nos triângulos equiláteros, ele não divide a sua altura ao meio. Ele divide na proporção de 2 para 1. Então, o baricentro divide a sua altura na proporção de 2. Não, ficou feio pra caramba isso aqui. É porque a figura ficou muito pequenininha. Então, deixa eu colocar isso aqui, ó. Primeiro, deixa eu puxar uma setinha. Só para relembrar que esse cara aqui, ele se chama baricentro. E o baricentro, ele divide ali a sua altura na proporção de 2 para
1. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter sempre um pedacinho que é maior do que o outro. Maior quanto? O pedacinho maior é 2 vezes maior do que o pedacinho menor. Ou seja, o pedacinho maior é o dobro do pedacinho menor. É como se você fizesse o seguinte: calcula-se a altura, vem aqui, determina a altura, e divide a altura em 3 pedaços iguais. É isso que nós vamos fazer na prática. Calcula a altura e divide em 3 pedaços iguais. Divide por 3. Se você precisar do pedacinho de baixo, então você fica só com uma dessas partes. Se você precisar do pedacinho de cima, que é o maior, então você vai pegar 2 dessas partes. Ok? Então, o pedacinho de baixo equivale a... Então, se você pega a altura e divide por 3, se você quiser o pedacinho de baixo, então você vai pegar 1/3 da altura. Se você quiser o pedacinho de cima, você vai pegar 2/3 da altura. 2 dessas 3 partes. E eu te pergunto, nessa figura, o raio representa o pedacinho de baixo ou o pedacinho de cima? De baixo? Olha para a figura e veja quem é o raio da circunferência. Ah, o pedaço de cima. O pedaço de cima, porque tem que ir do centro até um ponto da circunferência. Então, se ele é o pedacinho de cima, ele equivale a 2 partes da altura. Ou seja, o raio equivale a 2/3 da altura do nosso triângulo. 2/3 da altura. Então, seria 2/3 vezes essa formulazinha. Que se eu substituir 2/3 vezes isso aqui, o 2 no numerador cancela o 2 no denominador. Vai ficar L raiz de 3 sobre 3. Mas nós não vamos ficar usando essa formulazinha aqui, não. Toda vez a gente vai calcular a altura, vai dividir a altura em 3 partes, e aí depois a gente vai analisar se a gente vai precisar da parte de cima ou da parte de baixo. Aí eu vejo se eu vou usar 2 partes ou 3 partes. Mas, a princípio, este é o nosso resumão desse princípio. Amanhã nós vamos ver o que acontece quando invertem-se as coisas. Quando quem está dentro das figuras é a circunferência. Então, agora, as figuras estão dentro da circunferência. Na aulinha de amanhã, nós vamos ver o contrário. A circunferência dentro dessas figuras. Beleza? Mas, observe como que nós vamos trabalhar com isso de forma muito mais simples do que vocês imaginam. Então, lá na sua apostilinha... Away from the... Não sei como é que faz isso aqui, não. Peraí, que tem alguém me chamando aqui. Só um segundinho. Ok. Então vamos lá, meus queridos. Na sua página de número 25 estão os nossos exercícios de sala e propostos. Todos os exercícios que nós vamos utilizar hoje e amanhã estão aí. São exercícios bem simples mesmo. É só mesmo para você recordar algumas coisas bem básicas mesmo sobre circunferência e círculo que nós vamos utilizar. Então tá aqui. Já peguei logo os 2 primeiros exercícios de sala para a gente fazer aqui agora. Os 2 primeiros. Então, exercício S1 e S2. Olha só como eles são simples pra caramba. Então, vamos lá ao nosso exercício número 1. Exercício número 1. Olha o que ele te pede. Nível Ensino Fundamental, 7º ano. Minha filha, inclusive, mês passado, eu dando aula aqui, eu vindo de lá, eu vi ela aprendendo isso daí.
comprimento de circunferência. Pergunta, qual é o comprimento de uma circunferência de raio igual a 4 centímetros? Simples. Saudade quando as questões eram pedidas dessa forma, hein? Muitas saudades. Tá ali, meus queridos. Aqui ele só quer que você saiba diferenciar comprimento de área. Aqui ele te pede comprimento da circunferência. E aí você só precisa lembrar que comprimento é 2π vezes o raio. Era só isso que essa questão exigia. Nível ensino fundamental mesmo. E aí você substitui tudo que é necessário, tudo que você pode. 2, que é fixo. O π te deu como 3,14. E o raio te deu aqui valendo 4 centímetros. Pronto. É somente exigir que você soubesse, lembrasse que comprimento é 2π vezes r. Alguém pode me dar esse resultado, por favor, dessa multiplicação? 2 vezes 3,14 vezes 4, por favor. 25,12. 25,12. Camille, completa a resposta. 25,12 centímetros. Isso aí. O mais importante aqui não é nem o seu cálculo. Óbvio que o valor é importante, mas é lembrar que a unidade de medida do comprimento é exatamente a mesma unidade de medida do raio. 25,12 centímetros. Beleza. Essa, então, nossa questão número 1, nível lá ensino fundamental, 7º ano. Quando você só fazia continha, não tinha interpretação de nada. Número 2, agora já começa a ter uma leve interpretação. Agora nós pegamos essa mesma ferramenta e transportamos aqui para o ensino médio. Diz o seguinte, um garoto realizou o cálculo do comprimento de uma circunferência, mas ao invés de usar o valor normal do π 3,14, ele utilizou π igual a 3. Então, fez o cálculo do comprimento, foi o que nós fizemos na 1. Só que ao invés de usar o 3,14 que a gente fez, ele usou π igual a 3. E diz o texto que ele errou a questão por 1,4 centímetros. A pergunta é, quanto mede em metros o raio da circunferência? Quanto mede em metros o raio da circunferência? Olha que diferença. É o mesmo tipo de cálculo, só que um deles, nível ensino fundamental, onde você só faz um cálculo, e o outro, nível ensino médio, onde você precisa utilizar esse cálculo, só que dentro de uma interpretação da questão. Isso aí exemplifica muito bem a diferença do ensino fundamental para o ensino médio. Alguém me sugere como fazer isso aí? Sugestões? O que eu devo calcular? O que eu faço primeiro? Vou tentar ajudá-los aqui na organização das ideias. Nós queremos calcular, o texto disse que o cálculo que a gente vai usar é o cálculo do comprimento. 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 Beleza. Então, meus queridos, se nós vamos efetuar o cálculo do comprimento, qual a fórmula que vai ser usada? 2π vezes r. 2π vezes r. Essa é a fórmula que vai ser usada. Vimos isso na questão número 1. Só que existe o jeito certo de se fazer. O caminho do jeito certo.
Só que o menino não foi pelo caminho certo. O menino seguiu o caminho no modo errado e deu uma diferença no resultado, que segundo o texto a diferença foi de 1,4. Então tem o jeito certo de se usar essa fórmula e o errado. Qual seria o jeito certo? O jeito certo seria fazendo o quê? Como? Com pi valendo 3. O jeito certo é o pi valendo? 3. 14. É porque ele tá 3. Não, pera. Ah, não, é com 3,14. Porque o menino Isso. Então o jeito certo seria ele fazer 2 vezes 3,14 vezes o raio que a gente não sabe quem é. Esse seria o jeito certo. E aí, se ele tivesse utilizado o jeito certo, ele encontraria que resultado para esse comprimento? Qual o resultado? E calcula isso aqui para mim. 2 vezes 3,14 vezes R. Quanto dá isso? 6,28R. Beleza. A gente não sabe quem é o R, fica essa variável aí, 6,28R. Esse seria o resultado encontrado caso ele tivesse utilizado o jeito certo. Porém, ele calculou da maneira errada, onde nessa fórmula do comprimento, ele usou π igual a 3, 2 vezes o π igual a 3 vezes o R. Então, ele encontrou o que como resultado? 6R. 6R. E eu pergunto, qual é a diferença entre as duas maneiras de calcular? Um encontrou 6,28R, o outro encontrou só 6Rs. Qual é a diferença entre eles? 0,28. 0,28R. Só que o texto disse que a diferença encontrada, o erro encontrado, foi de 1,4. Então, qual é a nossa conclusão matemática? Qual é o meu último cálculo a fazer? No lugar de comprimento, você vai usar 0,28R? Não, na verdade aqui, ó. O certo seria encontrar isso, 6,28R, mas ele encontrou 6Rs. Então ele errou por 0,28Rs, ok? Sim. Ótimo. Só que Então, aqui também... 0,28R vale 1,4 centímetros? Exatamente. O quanto ele errou no cálculo, a gente encontrou 0,28Rs. Só que o texto me disse que ele errou a questão por 1,4. Então, vamos comparar as duas coisas. O que a gente encontrou como erro e o que ele me deu como valor do erro. Pronto, e aí sim nós descobrimos o valor do R. Então, será 1,4 dividido por 0,28. Lembre que divisão de números decimais, eu preciso ter a mesma quantidade de casas decimais para que a gente elimine as vírgulas. Então, acrescentei aquele zerinho para ficar cada um com 2 casas decimais e, com isso, eu fico livre para eliminar as vírgulas. Fica 140 dividido por 28, que vai dar, se eu não me engano, 5. 5 o quê, meninos e meninas? Isso aqui estava em centímetro. Então, o cálculo vai aparecer em centímetro. Mas ele quer saber o raio em metros. Metros. Aí entra
conversão de unidades de medida. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se nós encontramos 5 centímetros e eu quero em metros, se eu volto uma unidadezinha, esse 5 vira quanto? 0,5. E se eu volto mais uma unidadezinha para chegar em metros, isso vira quanto? 0,05. Beleza. Então, 5 centímetros equivale a 0,05 metros. Ok? Então, olha que diferença brutal entre a questão número 1 e a questão número 2, e ambas te pede exatamente o mesmo cálculo. Só que um, só fazer cálculo, só fazer continha. É isso que te exigiam no ensino fundamental. No ensino médio, essa mesma continha aplicada dentro de um contexto que exige interpretação. Ok? Mas é exatamente o mesmo processo. Joia? Amanhã continuaremos alguns exercícios sobre isso e vamos comentar sobre agora as figuras circunscritas. Beleza? Por hoje é isso aí. Já colocaram aí todos os... Cadê? 30/6, cara. 30/6 é mais conhecido como domingo, não? Terça-feira. Terça que vem? Uhum. Terça-feira? Que dia Sim. bonito para ter um jogo, hein? Legal. Diferente, pelo menos. É isso aí. Todos já colocaram a presença aqui. Murilo tá ali de novo. Isso aí, Murilão. Você podia ter falado no Aldo, mandando Aldo. Eu não enxergo o chat não, cabeça. Beleza? Mas é isso mesmo, tá certinho. Manda Aldo, manda Aldo. Galera, fiquem na paz. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês e até amanhã. Fomos. Tchau, Xan. Tchau, tchau. Fique com Deus.